Mas o rompimento com o Instituto Tecnológico é uma reafirmação de seu posicionamento contrário ao genocídio da população palestina, reforçou o reitor. O convênio entre as duas instituições tinha como objetivo fomentar a cooperação acadêmica por meio de projetos de pesquisa em comum ou intercâmbio de pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente quinta-feira para você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã de volta na programação a partir das 8 horas aqui na Rádio Bandeirantes e com transmissão simultânea sempre na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes, a partir de agora, é a sua companhia, o seu canal de informação e prestação de serviços na Rádio Bandeirantes Campinas. E seguimos juntos até às 11h30 da manhã. Com o noticiário do dia, as principais informações da região metropolitana e o que é notícia no Brasil e no mundo e o que mexe com a nossa vida. As equipes de jornalismo do Grupo Bandeirantes estão espalhadas por todos os cantos para você não perder nada de importante neste dia 2 de outubro de 2025. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e a quem nos acompanha pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, na transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. E daqui falamos com os trabalhos técnicos, na mesa de som e na central técnica, com o Leandro Lopes, acompanhado de perto pelo Edson Freitas, parceiraço, tamo junto, e a coordenação técnica é do Gil Kleber. 11h30 da manhã, tem o Nossa Área, comando do Carlos Henrique para falar sobre o noticiário esportivo, Campeonato Brasileiro da Série A, repercussão dos jogos de ontem, a preparação para a partida que hoje você acompanha também no microfone da Rádio Bandeirantes. Ontem o Palmeiras venceu o Vasco por 3-0. Internacional e Corinthians empataram por 1-1 com muita reclamação dos torcedores corintianos pelo pênalti marcado no finalzinho. O Santos foi buscar um empate com o Grêmio 1-1 na Vila Belmiro lá no finalzinho do jogo. E hoje às 7h30 da noite, terminando o Esporte em Debate com Carlos Batista, você tem as emoções de Fortaleza e São Paulo, partida que acontece no estádio Castelão, na capital cearense. E, claro, noticiário dos times de Campinas para a rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte Preta já subiu, busca vaga na final, o Guarani busca o acesso e sábado tem Guarani e Náutico também na tela da Band. A nossa programação tem sempre a sua participação como destaque. Hoje vamos ter um espaço maior para você também mandar a sua mensagem, trazer a sua opinião, colocar os assuntos em dia e juntos fazemos esta edição do Manhã Bandeirantes. Mensagens de texto podem ser escritas no nosso canal do YouTube, se você já for inscrito. Isso pode ser feito gratuitamente. Essa comunidade que não para de crescer aguarda você também para mandar a sua mensagem em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se preferir, mensagem de texto ou mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. 97102 1493. O Manhã Bandeirantes traz para você informações sobre o trânsito, os caminhos que cortam em Campinas e região metropolitana, o destino de tanta gente que nos acompanha neste momento. A rodovia Anhanguera tem boas condições para o motorista que segue sentido São Paulo, apenas 1 quilômetro de lentidão passando por Jundiaí a partir do KM 61, seguindo até o 60, e na chegada à capital paulista do quilômetro 13 ao 11. Rodovia dos Bandeirantes está com boas condições também. Motorista só vai enfrentar aquele para e anda por conta do trânsito na marginal do Rio Tietê, do quilômetro 16 até o quilômetro 13. Na Campinas Mogi,
Motorista diminui a velocidade quando chega a Campinas, vindo de Jaguariúna, Mojimirim, Mogi Guaçu. E ali, próximo ao trecho onde tem a CPFL, já na área urbana de Campinas, é que se encontra o trânsito um pouco mais carregado. O mesmo vale para a rodovia Santos Dumont, que tem boas condições, tanto de visibilidade quanto de tráfego, mas na chegada a Campinas, lentidão por conta do excesso de veículos na Avenida Prestes Maia. No corredor Dom Pedro I, um acidente causa interdição neste momento da faixa da direita, na altura do quilômetro 145, na saída da Anhanguera para Dom Pedro. É logo na entrada da rodovia Dom Pedro para quem vai acessar a pista sentido Itatiba, sentido Atibaia, sentido Jacareí. O motorista deve ficar atento à sinalização no local, já que a faixa 3 da rodovia está interditada num trecho de entroncamento de quem vem da região da Vila Padre Anchieta, com quem está entrando pela Anhanguera em qualquer uma das mãos de direção. Ali é justamente nessa junção que o acidente foi registrado. Também no corredor Dom Pedro I, excesso de veículos no anel viário Magalhães Teixeira em Campinas, sem ocorrências na via, mas sim por um trânsito típico para o horário. A chegada ao trevo de Barão Geraldo para o motorista que vem de Paulínia pela Professor Zeferino Vaz é outro ponto de trânsito intenso na manhã desta quinta-feira. Já com relação ao trânsito urbano aqui na cidade, a gente vai ao longo desta edição trazer alguns bloqueios que vão ser realizados nos próximos dias para você já se programar. Na Avenida Francisco de Paula Souza, por exemplo, tem interdição, no bairro Chácara da Barra, e ao longo dessa edição a gente vai te orientando para os próximos dias. Nesse momento, trânsito fluindo bem pela região central e por avenidas como Amoreiras e também a John Boy Dunlop. E essas são algumas das avenidas que concentram um número alto de acidentes de trânsito aqui em Campinas. A INDEC divulgou um novo estudo a respeito das infrações relacionadas a conversões proibidas. É aquele motorista que sabe que tem uma placa de sinalização, percebe que é proibido virar à esquerda, virar à direita, mas ainda assim se arrisca. Um dos pontos mais sensíveis que a gente vai mostrar, inclusive em imagens para você que nos acompanha pelo YouTube, é a Avenida Doutor Moraes Salles, no cruzamento com a Irmã Serafina. É um trecho em que o motorista precisa saber se vai ficar à esquerda da pista ou à direita. Quem vai, por exemplo, para o Paço Municipal, fica do lado direito. Quem vai acessar as avenidas como Brasil, Orozimbo Maia, fica mais à esquerda, fica na faixa da esquerda. Ali tem muitos comércios, restaurantes, clínicas e, às vezes, o próprio GPS, o aplicativo que você utiliza de transporte, acaba te confundindo. Resultado, um dos locais campeões de multas em 2025. A INDEC já identificou até agora, e nós estamos no mês de outubro e o levantamento ainda não conta com o mês de setembro, de janeiro a agosto desse ano, Campinas aplicou 8.700 multas só por conversão proibida e transposição irregular de pista. Esse número já é bem maior do que o do ano passado. Foram 4.700 infrações identificadas nesse mesmo período de 2024. Ao longo de todo o ano passado, de janeiro a dezembro, Campinas aplicou nos motoristas 7.600 multas por conversão proibida. De janeiro a agosto desse ano já foram 8.700. Ou seja, o campineiro não está atento às placas de sinalização ou alguns não estão ligando muito para o que é proibido. A Laís Peçanha, que todas as tardes, 1h, apresenta o Acontece na tela da Band, está conosco para contar mais sobre esses números, conversar também com o coordenador da INDEC para a gente entender o trabalho que está sendo feito além da multa. Claro que arder no bolso faz o motorista repensar a sua conduta, mas o que mais está sendo trabalhado além de radares? Laís Peçanha, no Giro da Informação do Manhã Bandeirantes. Isso
Heitor, esse alerta fica para toda a população, porque quando você causa um acidente, você infelizmente desrespeita a vida de quem estava ali dirigindo de acordo com as regras de trânsito. E olha, Heitor, esses números chamam a atenção, viu? Porque em 2025, esse número já aumentou aí quase 86% em relação ao ano passado. Em 2024, cerca de 4.700 infrações foram registradas. Até agosto deste ano, ou seja, o ano ainda nem acabou, e já foram registradas 8.700 infrações. Heitor, vamos analisar de novo este vídeo. Olha só, a gente vê que esta moto, ela está mudando de faixa para um local que ela não poderia. E essa mudança não deveria acontecer, tanto que essa manobra foi totalmente difícil. O motoqueiro se desequilibra e cai da moto. E em seguida, já vem ali um outro carro que precisou brecar para que não desse ali um atropelamento neste momento do trânsito. Em outro vídeo que a gente vê, o carro laranja, que também não poderia fazer essa conversão, fez e se chocou com um ônibus aí cheio de passageiros. Se o problema fosse mais grave, olha quantos transtornos essa situação não teria causado. Eu vou conversar aqui com o Marcelo, que é da INDEC, que vai explicar um pouquinho mais para a gente. Marcelo, quando a gente fala de sinistro de trânsito, de acidente de trânsito, a gente está falando também de um atraso no trânsito, né? Um trecho que demoraria ali 10, 15 minutos vai passar a demorar 40 porque a via precisou ser interditada, é isso? Exatamente, você analisa que um comportamento de risco e a inobservância daquela placa específica de uma mudança de faixa de rolamento ou a própria conversão proibida pode gerar a vítima do próprio infrator de trânsito que cometeu ali um ato ilícito, ou pode ser acarretado aí todo um desdobramento naquele viário, principalmente se for no horário de pico da cidade. A moto caiu, não foi atropelada, conseguiu se recompor, né? Houve um breque ali, mas aquele breque que poderia ter ocasionado ali uma situação de trânsito que poderia se dissolver em horas, né, após esse ocorrido. Então, realmente, a intenção nossa com a fiscalização, tanto pelos nossos agentes como também com modalidades digitais, é coibir essa prática. Marcelo, a gente fala desse aumento, mas é que de 2024 para cá, para realmente proibir ainda mais o que já é proibido, né? Porque a gente fala que são aí manobras e conversões proibidas, para ver se a população, quando pesa no bolso, se conscientiza mais. Então, esse aumento, ele se dá por conta aí de uma maior fiscalização da INDEC? Exatamente. Imagina que a gente tinha um quadro até o ano de 2023, 2024, que era um comportamento de dissuasão que a gente fazia apenas com os agentes. Então, pontualmente, nós posicionávamos os nossos agentes nessas áreas que a incidência era de desrespeito é muito grande. Então, ele permanecia ali no horário de pico, justamente para que isso não acontecesse, e depois seguiria o seu turno de trabalho, né, no desdobramento da rotina da cidade. Agora, com o avanço tecnológico, a gente consegue sim fiscalizar 24 horas por dia esse desrespeito através de um monitoramento que é feito digitalmente e também com os nossos agentes na nossa central de campo. Marcelo, o número de mortes, ele preocupa, né? Porque ao longo aí de 2024, 5 pessoas morreram no trânsito. Em 2025, esse levantamento foi feito até agosto, ou seja, o ano nem acabou ainda e 5 pessoas também morreram este ano, ou seja, o número de mortes também é maior. Qual o recado que você poderia dar para a população? Olha, toma cuidado, porque você está prejudicando a sua vida e também a vida de quem está andando ali na linha, de quem está respeitando a sinalização? É verdade, eu acho que a gente tem que entender que o nosso bem maior é a vida. Então, quando você pratica um ato de desrespeito, né, quando você incorre ali no desrespeito à sinalização, tanto ela vertical, horizontal, né, às vezes por uma desatenção ou até para ganhar tempo, porque você perdeu ali o seu itinerário, você precisava estar em um outro local e aí fez a conversão no local proibido, imagina que você pode ser uma vítima e essa vítima com sequelas permanentes, pode ter até o caso de vir a óbito, né? Então, você pode estar sendo envolvido direto, mas você também pode proporcionar
o envolvimento, de repente, de uma outra pessoa que estava ali dirigindo prudentemente, na sua faixa de rolamento, obedecendo a sinalização, e aí o seu ato deslocou um outro veículo que acabou envolvendo um terceiro ainda no sinistro de trânsito, e isso pode desenvolver num óbito. Então a preocupação maior é você estar atento à sinalização de trânsito, respeitando todo o CTB, né, para você fazer o seu deslocamento e sempre de forma segura. Conselho de condutor de Campinas há mais de 30 anos, saia um pouco mais cedo de casa, perca esse tempo antes do que você perder, de repente, o resto da sua vida ou proporcionar, né, uma infelicidade para uma família, e isso daí não tem preço. Com certeza não tem. Marcelo, conta pra gente aqui em Campinas quais são as vias aí que registram mais acidentes. Olha, aqui nós temos aí, nesse caso específico de mudança de faixa de rolamento, de conversões, nós temos aqui a Moraes Salles, a Avenida Doutor Moraes Salles com a Rua Irmã Serafina, que é um caso que teve inclusive a gravação desses dois vídeos, né, que é a motocicleta e o carro laranja, e nós temos também aqui na Avenida das Amoreiras, né, com a Faria Lima. São dois locais principais, não são arteriais da cidade de Campinas, muito volume de veículo, né, inclusive os dois paralelamente com corredores de ônibus, né, então aumenta o potencial de risco de um sinistro fatal, porque a gente está falando de um carro de médio porte ou de pequeno porte, que é a motocicleta, para um ônibus, né, que às vezes até um articulado. Então realmente aumenta muito a possibilidade de ter um sinistro severo. Então é tomar cuidado e dirigir com prudência. Marcelo, muito obrigada pelas informações e também pelas dicas. Muito obrigado, Laís Peçanha. Obrigado também ao Marcelo, a equipe da Indec, que recebeu a nossa equipe para falar sobre esses dados das conversões proibidas com a nossa equipe de jornalismo, sempre a postos para levar informação para você. E a Laís volta daqui a pouco, 13h, no Acontece. Coladinho com Carlos Batista nos Donos da Bola, na tela da Band, tem o seu jornal na hora do almoço. 25 minutos para você ficar bem informado num horário que a gente sabe que é corrido para todo mundo. Às 10h16, seguimos girando as informações das últimas horas aqui na cidade de Campinas, região metropolitana de São Paulo, com um caso de um motorista que sofreu uma tentativa de assalto aqui em Campinas na saída de um bar. Ele foi abordado por criminosos ontem por volta de 9h30 da noite. Crime registrado na Avenida Doutor Mascarenhas, no centro da cidade. Um suspeito de participar do crime já foi preso. A Guarda Municipal fazia patrulhamento quando as equipes estranharam, quando perceberam 4 homens tentando entrar no veículo da vítima. Um deles estava pendurado na janela do motorista. Os outros 3 tentavam abrir as portas lateral, do lado direito, e também traseiras. Queriam entrar e, ao que tudo indica, levar a vítima como refém. A princípio, os guardas imaginaram que poderia ser um motorista de aplicativo quando viram de longe. Quando foram chegando, identificaram, por aquele chamado tirocínio, a percepção de quem trabalha com segurança pública, que era um roubo em andamento. Guarda abordou, 3 suspeitos conseguiram fugir, mas aquele que era considerado mais violento ficou para trás. A vítima tentou prensar esse suspeito com o carro e acabou passando por cima de uma das pernas do criminoso. Ele se jogou no terminal BRT, tentou fugir mesmo ferido, mas outras viaturas acionadas conseguiram encontrar esse homem no cruzamento da Avenida Orozimbo Maia com a Senador Saraiva. Olha a correria e o susto para quem estava em plena região central da cidade. Esse suspeito tem 31 anos, já tem passagens por tráfico de drogas, receptação, roubo e furto. Ficou 11 anos preso. Recentemente deixou a cadeia e continuava praticando crimes. Ele está à disposição da justiça enquanto as buscas pelos 3 comparsas continuam, tanto por parte da Guarda Municipal quanto por parte da Polícia Militar, num caso registrado pela Polícia Civil que segue em investigação. O Guilherme Selegato vai trazer pra gente um dado a respeito das apreensões de armas aqui em Campinas. Não foram apenas as infrações de trânsito que aumentaram e que resultaram também num relatório, mas o número de armas ilegais apreendidas também vem chamando a atenção das autoridades. O Guilherme Selegato traz esses dados e explica
Qual o trabalho para não apenas recolher as armas, mas impedir que elas continuem circulando e chegando às mãos de criminosos? Criminosos que criam seu próprio arsenal. Armamento capaz de transformar qualquer cidade em um campo de batalha. Mas as últimas operações mostram uma mudança de cenário. O número de armas apreendidas no interior de São Paulo cresceu 21% em agosto deste ano. O balanço também mostra que foram retiradas de circulação mais de 850 armas ilegais, 150 a mais que o mesmo período do ano passado. O melhor resultado desde 2015, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Em todo o ano, já são mais de 5.700 armas apreendidas no interior do estado. Dessas, 109 eram fuzis. Em uma das ocorrências, mais de 40 armas foram encontradas em uma fábrica clandestina que abastecia uma rede do crime organizado. Armamentos do modelo AR-15, fuzis de guerra usados em crimes ultraviolentos do chamado Novo Cangaço. A fábrica do crime organizado ficava em Americana. As investigações apontam que ela estava conectada a facções criminosas como o Comando Vermelho e o PCC, que usavam esses armamentos para dominar territórios e abastecer quadrilhas ligadas ao Novo Cangaço. Grupos que atacam bancos e carros fortes no interior do Brasil, espalhando o terror com táticas de guerra. A Polícia Civil continua apurando o caso para tentar localizar outros locais que possam fabricar essas armas ilegais e, assim, desarticular essas organizações criminosas. Às 10h21, Manhã Bandeirantes também traz informações sobre o tempo e temperatura com a previsão para uma terça. Já é quinta, Heitor. Semana tá passando tão rápido, pelo menos eu tô com essa sensação. Hoje, dia 2 de outubro de 2025, as temperaturas continuam altas aqui na região metropolitana de Campinas. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp neste momento marcando 25,7 graus. A máxima até agora na cidade é essa. Ontem, os termômetros chegaram a 31,5, menos do que os 33, 34 lá do início da semana, mas ainda assim, temperaturas bem altas. A sensação térmica hoje está um pouquinho melhor, mais baixa, porque está ventando 17 km por hora e com a umidade relativa do ar um pouquinho mais agradável em 57%. Agora, Nath Luquezzi, havia uma possibilidade de chuva já para essa quinta-feira e uma talvez virada do tempo daqui até o final de semana. Essas condições permanecem ou houve alguma mudança? Bom dia para você, Nath. Heitor, bom dia aos ouvintes. Já estamos nos programando aí para o finalzão de semana e o calor continua hoje, como também nos próximos dias. Mas chuva e uma próxima frente fria já tem data marcada para chegar, viu? Em Campinas, hoje deve ficar entre 18 de mínima, 32 graus de máxima. O céu fica nublado e pode haver garoa à noite, pontualmente em alguns lugares da cidade. Então vamos para a previsão do finalzão de semana. Amanhã, sol com pancadas de chuvas, trovoadas durante a tarde e a noite. Então tem expectativa de chuva para o final de semana. Sábado o dia será de sol, com muitas nuvens à tarde, à noite também. Mas aí sem chuvas, com máximas de 33 graus. E o domingão também será bastante quente, com 36 graus de máxima, mas com sol entre nuvens, sem chuvas por enquanto. O calor vai continuar em todo o país nesse mês de outubro e o que vai guiar esse comportamento da temperatura, das chuvas durante esse mês, será o resfriamento que vem acontecendo no Oceano Pacífico Equatorial. E aí essas mudanças provocadas pelo resfriamento é o que vai facilitar a passagem de algumas frentes frias no sul, trazendo aqui para o sudeste, como também a formação de alguns corredores de umidade do norte para o sudeste. Mas quando é que chega então essa tão sonhada e aguardada primeira frente fria do ano, do mês? Por enquanto esses 10 primeiros dias vão ser de bastante calor, deve continuar até 10 dias, então depois disso é que há essa possibilidade de queda na temperatura em boa parte do sudeste com a passagem de uma frente fria. Mas esses primeiros 10 dias vão ser marcados por bastante calor e chuvas pontuais. E quando a gente começa a temporada de chuva, a gente sempre faz aquele alerta sobre os problemas associados a isso.
os locais com inundação, as avenidas que não comportam a vazão da água, os trabalhos que estão sendo realizados, não sei se no ritmo necessários, como construções de piscinões, ali próximo à Princesa do Oeste, próximo à Avenida Orozimbo Maia, e também os problemas com a dengue. Pelo menos esse podemos ter uma novidade muito em breve. Campinas agora tem uma biofábrica dedicada à produção de mosquitos. Já ouviu falar sobre algo parecido? Já imaginou uma fábrica para produzir pernilongo, para produzir o mosquito da dengue? Mas calma que eu vou explicar. Esse mosquito tem uma bactéria capaz de impedir a transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. A fábrica está sendo inaugurada nesta quinta-feira. A estrutura pertence a uma empresa chamada Oxitec e tem a capacidade de gerar até 190 milhões de mosquitos por semana. A fábrica depende ainda de uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já foi feito esse pedido em março, ainda não há previsão de resposta. O que é essa bactéria? Ela é presente naturalmente em cerca de 60% dos insetos e ela não é transmissível para humanos ou para animais. Quando inserida no mosquito Aedes aegypti, ela impede que o vírus da dengue se replique dentro do organismo do inseto. Então, com isso, mesmo que o mosquito pique uma pessoa, ele não transmite a doença. Mas por que colocar mais mosquitos, então? A repórter Lucimeire Ramalho foi conhecer a fábrica. Antes da inauguração, ela foi nos centros de pesquisa, foi conhecer o local da produção especificamente, conversou com a diretora executiva da fábrica, a Natália Ferreira, e conta para você na reportagem como uma fábrica de mosquitos pode ser aliada contra a dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Estas larvas não vieram de um quintal mal cuidado, com criadouros do mosquito da dengue, mas produzidas em uma fábrica em Campinas. Ao se transformarem em mosquitos, têm uma missão: combater a dengue. Eles já nascem com uma bactéria no organismo, a Wolbachia, que não faz mal para os seres humanos. Quando são soltos na natureza e acasalam com outros mosquitos, a bactéria impede a replicação do vírus da dengue. Os estudos científicos mostram que a diminuição no número de casos fica em torno de 60% a 70%. Isso significa que algumas pessoas ainda podem pegar as doenças. Porém, o que foi demonstrado é que a severidade é menor, porque a carga viral é menor. Então, foi diminuído o número de hospitalizações em 86%. Ou seja, a gente tem uma chance de passar por essa temporada mais protegido. A fábrica se torna a maior do mundo com esta tecnologia. A expectativa da empresa é de uma produção semanal de 190 milhões de mosquitos, uma quantidade suficiente para proteger até 100 milhões de pessoas por ano. E a expectativa é até 2040 chegar a uma proteção de 1 bilhão de pessoas. O grupo agora aguarda a liberação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a produção em larga escala e comercialização. A direção da unidade já colocou a produção à disposição do Ministério da Saúde para ajudar no combate à dengue. Essa biofábrica que a gente está inaugurando hoje, ela foi oferecida para o Ministério da Saúde, então toda a capacidade foi oferecida para somar nos programas nacionais. O Ministério anunciou em janeiro, a intenção de expandir o método Wolbachia para 40 municípios aqui no Brasil. Até agora a gente tem em 11 municípios, então eu acredito que é uma ajuda importante para que a gente possa oferecer essa tecnologia para todos os municípios brasileiros. Às 10 horas e 28 minutos, essa, portanto, a Natália Ferreira, diretora executiva da Oxitec, que é a fábrica responsável pelo chamado Aedes do Bem, mosquito que pode ser um aliado no combate à dengue. Olha, ainda hoje nós vamos falar sobre a interceptação de uma flotilha humanitária, um barco com brasileiros que foram à Palestina numa ação humanitária e que ainda
não há grandes informações, mas há sim uma preocupação com a vereadora de Campinas, Mariana Conte, que estaria entre os detidos, que são 12 brasileiros ao todo, incluindo deputada federal, incluindo a vereadora de Campinas, professores, funcionários da USP, presidente do PSOL do Rio Grande do Sul. A gente vai entender exatamente o que eles estavam fazendo e como está a troca de notícias lá do Oriente Médio com familiares, colegas de profissão, pessoas preocupadas que estão aqui no Brasil. E no próximo bloco, já na volta do intervalo, nós vamos falar também sobre cultura e arte. Nós vamos conhecer um artista aqui da nossa região, morador de Campinas, e que desenvolveu um projeto que ele resgatou lá da adolescência para transformar em algo novo e num formato multimídia. Você vai entender como criatividade e tecnologia também fazem parte dessa nova era em instantes, depois de um rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h33. Seja bem-vindo você que está chegando na nossa programação. Obrigado a você que desde cedo acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas. Seguimos com Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã. As mensagens vão chegando. Daqui a pouco a gente vai compartilhar também a sua participação, o seu comentário. De repente a sua pergunta, seu questionamento é sempre muito bem-vindo para a nossa programação. A nossa programação também abre muito espaço para a gente conhecer um pouco sobre os artistas que movimentam a nossa imaginação, trazem um conteúdo cultural e que às vezes já sonhavam com isso desde muito cedo.
Um projeto artístico nasceu lá quando Glauber Arruda era um adolescente. Tinha seus 14 anos, desenvolveu uma história em quadrinhos, que evoluiu para uma franquia de livros e agora para uma audiosérie 3D. Nós vamos conhecer um projeto artístico multimídia chamado Primordium, que junta a paixão pela leitura com o encantamento do áudio e com aquilo que só a arte consegue mexer, que é a nossa imaginação. O roteirista e publicitário Glauber Arruda é o nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes. E agradecemos, Glauber, pela atenção com o nosso ouvinte, por atender o nosso convite. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, o prazer é meu. Estou muito feliz, honrado de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha arte também com as pessoas. Como é juntar mídias diferentes em uma única história e buscar no leitor, no ouvinte, aquela sensação que só a arte consegue passar? Eu acho que é mágico acima de tudo. A gente que trabalha com arte, nasceu dentro desse meio, a gente tem esse desespero por fazer as pessoas se encantarem com aquilo que encanta a gente. Então eu acho que dentro das várias possibilidades que eu explorei com essa história, com esse projeto, eu queria de fato alcançar o maior número de pessoas e artistas também. Seja através de ouvir uma audiosérie 3D e se sentir dentro da história, seja através de ler um livro que realmente te encanta e te coloca nesse cenário imagético, ou seja através do visual que a gente produz, né? A gente tem uma equipe produtora também de audiovisual que acaba envolvendo mais detalhes tangíveis nesse projeto. Então é literalmente atirar para todos os lados e tentar jogar arte num lugar de destaque mesmo. E é encantador pra gente. E o que te encanta a ponto de querer encantar outras pessoas? O que movimentou o Glauber para tirar do sentimento e colocar na arte? Eu sou filho de poeta e eu acho que desde criança eu fui incentivado a caminhar por essa rota da arte. Desde muito pequeno eu desenhava, eu gostava muito de me entregar ali às ilustrações, ao que a imaginação podia tirar de mim. Então eu comecei a escrever muito cedo, né? Com 14 anos eu desenvolvi esse projeto e eu acho que desde muito pequeno eu tinha isso dentro de mim como uma chama mesmo, sabe? Como um fogo que precisava ser explorado, precisava ser exposto para mais pessoas. E quando eu percebi que a criatividade era minha aliada nisso, né? Porque quando eu era menorzinho eu tinha vontade de ter uma fábrica de brinquedos, olha que loucura. E por que eu queria isso? Porque eu sou muito fã de Toy Story e eu acho que o lance dos brinquedos terem histórias, né? Da gente poder criar histórias com eles, me encantava. Então eu pensei, por que eu não posso criar as minhas próprias histórias? E isso não precisa de brinquedos, eu posso começar a escrever uma história. E aí, através disso, encantar pessoas com personagens, com narrativas que realmente envolvam. E a partir daí eu comecei a me aventurar, me formei como roteirista, publicitário, para explorar ainda mais a fundo essas camadas. E eu acho que é o que me encanta de verdade. Nath Luquezzi, o Manhã Bandeirantes, conversando nesta quinta-feira com o Glauber Arruda. Glauber, que é publicitário, roteirista, artista e está à frente desse projeto Primordium, a arte com várias formas de se comunicar. E de onde que nascem essas histórias? Eu tava rodando aqui seu Instagram e tem escrito assim, ó, algumas histórias não nascem com uma imagem, mas com uma sensação. É sempre assim, essa sinestesia total para criar? É sempre assim. Desde que eu comecei a estudar roteiro, eu tinha até então só a história de Primordium escrita. Quando eu me formei em roteiro para cinema, TV e games, né, através da Escola Britânica de Artes e Comunicação, a EBAC, ela é simplesmente fenomenal. E eu comecei a explorar mais desses outros caminhos que eu podia trazer, através dessa sensação. Então eu comecei a escrever outras histórias, né? E é sempre de um sonho, ou de uma sensação, ou de alguma coisa que eu tô vivendo no dia a dia, e eu falo, isso seria uma história incrível, isso seria uma narrativa envolvente. Então eu comecei a desenvolver mais roteiros a partir desse momento e explorar outras sensações, né? O lance do 3D, da audiosérie 3D, ela é muito bacana pra mim, porque eu consigo levar as pessoas a imaginarem 1001 formas, né? A gente não tá fazendo um filme, a gente tá fazendo uma possibilidade de na sua cabeça ter um filme, e na do Heitor ser outra, e na de outra pessoa ser outra. Então, eu acho que esse é o grande poder da criatividade, né? Gerar isso em várias pessoas. E Primordium conta qual história? Primordium é uma história ficcional, né? Uma fantasia que explora ali um universo distópico e, de certa forma, futurista. Ele mistura elementos clássicos e atemporais, e ele fala sobre uma comunidade, né, uma ordem mundial que governa o universo e que decide, depois de perceberem que o mundo chegou ao seu limite, aplicar um experimento
social, né, meio imoral, de certa forma, em pessoas criminosas. E eles tinham esse objetivo porque eles acreditavam que essas pessoas poderiam evoluir. Eles acreditavam na humanidade, pelo menos no que restou dela. Só que através disso eles começam a se perder em dilemas morais e eles começam a expor seres humanos a limites desumanos. E aí começa essa guerra de egos entre quem está controlando e sobre quem está sendo manipulado, onde eles não sabem que estão dentro desse experimento, mas são colocados em inúmeros cenários que vão fazer eles evoluir de uma forma ou de outra, caso contrário, né, eles vão perecer perante esse experimento. Então é basicamente isso. Quais foram suas referências? Laranja Mecânica deve ter sido. Tem muitas referências. Eu gosto de explorar tudo que... né? Eu li um livro uma vez do Walsh Cleon, que é Hobby como Artista. Ele fala que nada se cria, tudo se copia, a frase que a gente sempre conhece, mas eu acho que essa questão das referências, ela vem em vários lugares. Então, acreditem se quiser, mas existe muito simbolismo cristão da Bíblia mesmo dentro dessa história. Eu não sou do cristianismo, mas eu cresci nesse meio. E eu trago símbolos, mas eu também trago símbolos de outras séries de TV, eu trago símbolos de outras histórias já contadas para conseguir criar essa história independente, essa história única. Então tem várias referências. Desculpa, Nath, te interrompi. Não, perdão, eu ia perguntar dos atores, como é que você faz? Porque uma coisa é estar na sua cabeça de um jeito. Você consegue conversar com eles, tentar passar o que está na sua cabeça e também ter essa liberdade deles criarem um pouquinho da maneira como eles imaginam, né? Sim, esse é o maior desafio, eu costumo falar, né? Esse projeto ele não aconteceu sozinho, né? Eu tive uma parceria muito grande da Carol Arruda, que é minha sócia, que inclusive está aqui com a gente. Mas, além disso, eu tenho o Pedro Gomes e a Larissa David, que fazem parte deste time que me ajuda a criar isso. E quando se diz em respeito aos atores, aos dubladores que estão ali dando vida a esses personagens, é um desafio muito incrível. A gente começou lá em 2021 com esse projeto da audiosérie, mas a história começa muito antes, com convites, né? Eu chegava nas pessoas e falava, eu tenho um projeto e eu quero que você participe porque eu acredito no seu potencial de voz, de explorar esse dom de dublador ou essa questão de emocionar através de um personagem. E hoje as pessoas vêm até a gente. Então a gente tem dentro do elenco atores da Wolf Maia, atores de teatro, pessoas que realmente estão ali aprofundadas nessas camadas e que chegam até a gente pedindo para fazer as audições. E hoje a gente simplesmente não só convida, a gente faz 2 volumes de audição para ter certeza de que a pessoa teria essa capacidade de entregar a emoção, de se conectar com o personagem. E é muito sério pra gente, então é nesse nível. Carol Arruda, que é também a famosa Caru, que você ouve na Nativa FM. Participa também do projeto, ela faz algum personagem? Ela é minha sócia e ela interpreta Miranda Stuttgart, que é a filha da família do núcleo principal da série. Então ela é uma personagem que se entrega ao extremo. Como locutora, como dubladora, como artista, ela também carrega muito da alma do projeto. Mas não toca sertanejo na série. Não toca. A personagem dela não tem essa skin. Nós estamos conversando com Glauber Arruda, roteirista e publicitário, que está à frente do projeto Primordium, projeto artístico multimídia de franquia de livros para uma audiosérie 3D e essa mistura de ficção, fantasia, suspense e um mundo que é distópico, mas está cada dia mais próximo de chegar, viu, Nath Luquezzi? Pois é. E como é que é para você conseguir conciliar? Hoje você ainda trabalha em um emprego tradicional com esses desafios mesmo do mercado artístico. Como que você tem enxergado o país na arte, que é um baita desafio, né? É um baita desafio, mas eu tenho visto um pouco de esperança nos últimos meses. Ufa. Com a vitória do Oscar por Fernanda Torres, né, na nossa premiação, eu senti uma esperança ascendendo. E eu acho que depois de 26 anos, onde a gente havia sido, lá em 98, né, indicado ao Oscar pela Central do Brasil, dirigido por Walter Salles, agora de novo a gente acende essa possibilidade do Brasil ter um palco de artistas renomados e realmente com foco e potencial. Eu acredito no Brasil, eu talvez não acreditasse lá atrás, mas hoje eu acredito muito. E o sonho de todo artista é fazer em carreira e ir para um lugar internacional. Hoje eu vejo que o meu país ele é um país que pode sim se ascender para a arte e ter uma base solidificada de artistas que consigam ali vender a própria arte de uma forma apaixonante. Então, de certa forma, é um desafio, né, conciliar um emprego tradicional, mas eu não desisto, eu dedico muito tempo da minha vida a esse projeto. Eu realmente sou persistente, eu tenho uma determinação ali que não é nem de mim, mas que me faz conseguir, né, se dedicar ao extremo a isso e acreditar que vai vingar da forma que eu acredito que pode vingar. Mensagens chegando, participações aqui no nosso Manhã Bandeirantes. A Débora Mendes
falando muito bem aqui sobre o Glauber. Que orgulho ter um artista com um trabalho fantástico desse aqui em Campinas. Obrigado, Débora. A Caroline Almeida, ele é maravilhoso, ansiosa para a segunda temporada. A gente vai falar disso daqui a pouco. A Júnia Martins, cada um cria seu próprio filme quando está ouvindo esse trabalho multimídia também. Ela diz que só quem ouviu sabe o que é se sentir dentro das cenas e quase fazer parte da audiosérie. Quem mais? Também aqui, Elisa Sibet, sou apaixonada por Primordium. O time tá forte aqui hoje. Fãs. Tem também aqui a mensagem do Fernando Martins, aqui de Campinas. Uma pergunta para o Glauber: quais as influências literárias dele? Você falou sobre cinema, você falou sobre animações, mas o que fez você viajar na literatura? Vamos lá, eu acho que desde a adolescência eu me aprofundo muito na leitura. Então, C.S. Lewis e As Crônicas de Nárnia, para mim, são uma das referências e inspirações mais profundas. Mas vamos trazer um pouco de palco para o Brasil. Rafael Montes, ele que é um grande artista em ascensão aí, trazendo grandes livros como O Jantar Secreto, Bom Dia Verônica, que se adaptou para uma série de TV. Então, Rafael Montes, ele hoje é uma inspiração, uma pessoa muito jovem também, menos de 40 anos, já fazendo uma carreira muito solidificada no mercado cinematográfico. Então, através dos livros desses artistas, desses escritores, eu consegui me inspirar e trazer referências pro meu universo e que agora é o universo de todo mundo. Eu acho que um dos pontos, você é muito jovem e eu acho que a arte ainda, principalmente no Brasil, ela enxerga de uma maneira diferente a pessoa jovem. Eu acho que não só a arte, mas as outras questões também. Você sente isso de ser muito jovem, de chegar nos lugares, será que eu vou ter essa credibilidade toda, mesmo tendo estudado tantos anos, tendo começado tão cedo? Quantos anos você tem? Só 27. por curiosidade. 27. Jovem. Sou do time de 98. Eu acho que essa credibilidade, ela se constrói com muita persistência. Então, eu sinto sim que em alguns lugares a idade pode ser um fator ali limitador, mas eu não deixo esse fator me limitar. Então, independente do que digam, independente do que tenham de percepção sobre um artista jovem, eu cresci na arte, então pra mim ela é o meu braço direito, ela é minha roupa, ela é tudo que eu vivo hoje. Então, a idade nunca vai ser um limitador pra mim. Se for pra alguém, desculpa, mas pra mim não vai ser. Então, eu acho que é isso que eu tenho como moral. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Glauber Arruda, artista, roteirista, publicitário e que está à frente do projeto Primordium. A primeira temporada já está completa, com 12 episódios, e a segunda temporada vai ser lançada no final desse mês de outubro. Quem quiser conhecer seu trabalho, como é que pode fazer, Glauber? Vocês podem seguir a gente pelo Instagram, @primordium, DIUM, oficial, tudo junto. Também pelo TikTok, com o mesmo @. A gente tá no YouTube e a gente tá hospedado em todas as plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, no YouTube também. Então, vocês podem seguir a gente por essas redes e, né, só aguardar que a segunda temporada tá chegando realmente para trazer ali toda uma densidade maior pra história. A primeira temporada, sim, já tá completa em todas as plataformas de streaming. Então, dia 31 de outubro a gente vai lançar os primeiros episódios da segunda temporada, que ela vai trazer uma estética bem Halloween. A gente vai falar sobre Salem. É uma das camadas de Primordium, onde as cobaias são teleportadas para esse cenário e precisam viver naquela Massachusetts de 1692. Então a gente brinca muito com elementos do Halloween, elementos do terror, mas tem muito drama, tem muito suspense, muitos dilemas morais. Então acho que a segunda temporada ela duplica, triplica a intensidade da história. A intensidade da atuação também, porque o meu elenco ele é incrivelmente dedicado e contamos hoje com cerca de 70 pessoas nesse projeto, então são pessoas que realmente entregam alma para os personagens. Então aguardem uma segunda temporada com muita, muita profundidade. Se você fizer a busca pelas plataformas, por exemplo, o Spotify, você chega aqui, Primordium, com Glauber Arruda. São 12 episódios da primeira temporada. Sim. O primeiro episódio aqui é... Você vai saber melhor do que eu. O primeiro episódio piloto, e depois a história vai se desenvolvendo. Sim. Experimento Primordium, histórias cruzadas, novas companhias, sem saída, e assim a história vai se desenvolvendo. Sim. Episódios têm média ali de 16 a 30 minutos, dependendo de cada um deles. E segunda temporada, portanto, disponível em breve. Primordium, audiosérie imersiva 3D que mistura ficção científica, suspense e ação. Glauber,
Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Sucesso. Obrigado. Serei um ouvinte de Primórdio nos próximos dias e depois a gente fala um pouco mais sobre a segunda temporada quando ela sair também. Maravilha. Bom trabalho para você e para toda a equipe. Agradeço a oportunidade, gente. 10h49, agora a tecnologia que permite que você viaje sem sair de casa, que você pense no futuro através da arte, também é uma tecnologia utilizada, infelizmente, para o mal. A região ontem foi alvo de uma operação por conta de deepfake. Um grupo utilizava imagens de artistas para aplicar golpes nas pessoas. A principal utilizada, que também é vítima, o principal rosto que era utilizado por esses bandidos, era o da modelo Gisele Bündchen, mas não o único. O que eles faziam? Eles criavam, nos perfis da internet, todos falsos, uma publicidade em que Gisele Bündchen dizia o seguinte: tem um produto de uma marca cara, tem um produto cosmético que está oferecendo de graça para você. Você só precisa preencher um formulário e pagar o frete. Aí o que a pessoa pensa? Frete é de quanto? 20, 30 reais e o Pix caindo. Mesmo aquelas que sentiam que poderia ser algo errado, o pensamento era, bom, se for verdade, recebo um kit daqueles que eu não tenho condição de comprar. Se for mentira, perco 20, 30 reais. Pois bem, a Polícia Civil cumpriu mandados com 26 ordens judiciais para prender influenciadores digitais, apreender veículos e bloquear um esquema que movimentou 210 milhões de reais. De frete em frete, de 20 em 20, de 30 em 30 reais. Olha o montante que esse grupo mobilizou. O produto seria de graça, seria somente necessário pagar o frete, e eles ainda gostavam de publicar nas redes sociais uma vida de luxo e ostentação. Tem um vídeo, por exemplo, em que os criminosos estão na praia de Balneário Camboriú, rindo das pessoas que estão fazendo Pix e sustentando aquele luxo todo. Em outro, a polícia identificou que eles criaram uma espécie de escola do crime, uma maneira de angariar mais bandidos, ensinando como fazer essa tecnologia. Nós conversamos com a doutora Laís Moreira, delegada da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que esteve em Piracicaba acompanhando o cumprimento de mandados de busca e apreensão, inclusive de prisão de uma influenciadora digital de Piracicaba, conhecida na região. E a gente ouve agora mais detalhes de como os bandidos agiam. A investigação começou em 2024, ali a partir de um registro de ocorrência de uma pessoa, de uma mulher que teria visto um anúncio numa rede social a respeito de um produto Principia, que seria um cosmético, e nesse anúncio, em que utilizava uma deepfake da Gisele Bündchen, eles anunciavam gratuitamente esse produto, mas a pessoa deveria pagar unicamente o frete, né? Então, a partir desse registro de ocorrência com o deslinde ali do inquérito policial, foi possível verificar que, na verdade, aquele era um de tantos outros golpes que a quadrilha já praticava, né? Então, eles não utilizavam só dessa marca, eles utilizavam outros famosos, Sabrina Sato, Juliette, e também utilizavam outros produtos. Então, foi encontrado também um anúncio dizendo que a pessoa poderia pagar o frete apenas de uma marca da Farm Rio, que é uma marca muito conhecida no estado do Rio de Janeiro, e o valor inicialmente é baixo, né? Então, a pessoa pagaria o frete 40, 50, 60 reais, mas a partir do aprofundamento dessas investigações foi possível obter uma rede de criminosos que se utilizam da inteligência artificial e desses deepfakes para aplicar golpes na internet. Então, hoje a gente cumpriu, né, depois desse ano de investigação, cumpriu 7 mandados de prisão em 5 estados da federação, no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e São Paulo. Dentre os alvos dessa operação, então como é que funcionava, né? Existiam os responsáveis pela criação desses anúncios falsos, e eles se utilizavam de pessoas influentes, de blogueiras, de influencer, para aumentar a expansão daquele anúncio, passar uma credibilidade
fazendo com que o algoritmo entendesse que aquilo seria verdadeiro e vendendo, atingindo um número indeterminado de pessoas. A partir dali, com essa divulgação massiva, eles se utilizavam numa terceira fase ali, de intermediadoras de pagamento, né, falando de uma forma mais entendível, eles se utilizavam dessas gateways de pagamento, que são instituições que fazem essa intermediação de vendas, e posteriormente, com esse dinheiro, eles também lavavam esse dinheiro. Então, a gente conseguiu observar aqui nos nossos alvos, que eram os alvos principais, né, uma influencer que é bastante conhecida na cidade de Piracicaba. Ela tinha uma relação bem próxima com esse grupo, ostentava ali uma vida milionária nas redes sociais, e a gente conseguiu observar movimentações atípicas dentro de um período curto, 1 ano, 6 meses, de 15 milhões de reais na conta dela e na conta da mãe dela. Além disso, então, ela é um dos principais alvos ali dessa operação, era responsável por dar mais projeção ao golpe. Concomitantemente a isso, eles têm uma página do Instagram, onde, a partir do acompanhamento ali da equipe de investigação, eles ensinavam a aplicar esses golpes digitais. Então, a gente vê uma mudança da criminalidade organizada, né? Então, a criminalidade hoje, o perfil do criminoso é diferente e a forma de ganhar dinheiro também é diferente, mas com uma movimentação de dinheiro muito grande, inevitavelmente eles vão esbarrar na lavagem de dinheiro, que é a especialidade da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Essa doutora Laís Moreno, delegada da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e que fez também parte dessa operação em Piracicaba, trazendo detalhes da operação Deepfake. Um rápido último intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Na volta, a gente vai falar sobre a preocupação com os brasileiros que estão ainda sem sinais, sem comunicação com o país, numa informação divulgada pela Global Movement to Gaza Brasil, incluindo a vereadora de Campinas, Mariana Conte, que está licenciada da Câmara Municipal temporariamente por conta desse trabalho humanitário. E a gente vai tentar entender o que está acontecendo pelas poucas informações oficiais divulgadas até aqui do Oriente Médio. E vamos também trazer o noticiário nacional e internacional numa semana agitada para a política brasileira. E a sua participação já vai voltar no próximo bloco. 19-97102-1493. Manhã Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes.
Faltando um minutinho para as 11 horas da manhã, seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Abri a edição de hoje falando que nós íamos já antecipar algumas interdições previstas no trânsito em Campinas para os próximos dias. A Nath Luquezzi tem uma na avenida que faz a ligação entre Campinas e Valinhos. Nath. A INDEC vai interditar, então, o trecho da Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza no sábado e no domingo, então dias 4 e 5 de outubro, desde as 7h30 da manhã até as 5 da tarde. A medida atende, então, a uma solicitação da Sanasa, que vai promover trabalhos de interligação de rede de água. Nos 2 dias, o bloqueio ocorre no sentido centro-bairro da avenida, no trecho entre a rua Custódio Teixeira e a rotatória de acesso ao Jardim São Gabriel. Nas imediações também haverá bloqueio do acesso da rodovia Francisco von Zuben para a Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza. E também um pré-bloqueio ali no cruzamento das vias Custódio Teixeira e Francisco de Campos Abreu. Existem desvios, a INDEC programou aí 2 rotas de desvio, no sentido centro-bairro, pelas vias Francisco de Campos Abreu, Joaquim Rafael da Rocha Sobrinho e pela rodovia Francisco von Zuben, no sentido Campinas-Valinhos. Já no sentido bairro centro, pelas vias Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza e na rotatória da Praça Beato Antônio Frederico Ozanam. Agentes da mobilidade urbana da INDEC vão estar ali para monitorar a circulação de veículos na região. Então, sábado e domingo, dia 4 e 5 de outubro. Também no sábado, o motorista que passar pela Chácara da Barra deve ficar atento. Aí é um outro tipo de obra, mas que também vai colocar a equipe da INDEC de plantão e colocar uma sinalização para não confundir ainda mais o trânsito. Exatamente onde, Nath? No trecho da Rua Cruzalha, na região ali do Chácara da Barra. O bloqueio será no sábado, dia 4 de outubro, o horário das 9 da manhã até as 5 da tarde. Essa ação é necessária para execução de rede de gás sob responsabilidade da Comgás. O trecho da via fechado ao tráfego será na altura do número 1428, entre as vias José Bonifácio e Dr. Jesuíno Marcondes Machado. A INDEC também já programou desvios pela Avenida José Bonifácio e Dr. Jesuíno Marcondes Machado. Como sempre, agentes da mobilidade urbana da INDEC estarão ali para monitorar a circulação de veículos durante a região das obras. Às 11 horas e 1 minuto, o ouvinte da Rádio Bandeirantes participa pelo nosso WhatsApp e a gente compartilha com você. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Rapidamente abordar 2 assuntos com você que estão em pauta na mídia hoje em dia e provavelmente vão ser, durante o programa, pautas aqui também. Um deles é esse negócio que o Lula autorizou o ministro lá a não ter aula de carro na autoescola. E o segundo assunto é esse assunto da isenção de 5 mil do imposto de renda. Vamos começar por ele. Rapidamente falando, na minha opinião, você vai lá, você vai isentar, vai cumprir a promessa de campanha, mas o que me preocupa é a contrapartida. Eu sou favorável, até que seja a 6.600, que é o teto do MEI, né? Eu seria favorável que fosse isento até esse teto, mas a minha preocupação é qual será a contrapartida. E o negócio das autoescolas. Heitor Fredo, está sendo colocado uma coisa que, na minha opinião, é falácia. Dizer que não ter a aula na autoescola vai diminuir o valor, eu não concordo. O que vai facilitar é para essas pessoas que são ricos, eles vão contratar um instrutor, eles vão colocar esse instrutor para trabalhar, ele vai acabar cobrando mais do que uma aula de autoescola. Isso daí é fato, tá? E, na minha opinião, essas não aulas deveriam ser em locais privados, tipo sítio, fazenda, ali. Contrata o instrutor, coloca lá e faz a aula ali, não em vias públicas. Porque os carros da autoescola são preparados. Tem o pedal lá no banco do passageiro e tudo mais para as pessoas que querem adquirir a habilitação. Essa é a minha opinião sobre os 2 casos. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Vamos então a algumas informações sobre a isenção do imposto de renda. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, de forma unânime, o projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês no Brasil. A proposta era uma promessa de campanha, sim, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e estabelece também como compensação a criação de um imposto mínimo de até 10% sobre a alta renda. O texto agora vai para aprovação no Senado. O que já está definido? Para ser isento, passa a ser isento
do imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês. Pelas projeções do governo, a nova medida vai isentar mais 10 milhões de pessoas. Então estamos falando de cerca de 65% dos declarantes do imposto de renda que não pagarão mais o tributo. Quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350 vai ter uma redução parcial no imposto de renda de forma escalonada. Ao todo, serão beneficiadas cerca de 16 milhões de pessoas. A proposta enviada pelo governo previa um desconto para a renda de até R$ 7.000. A faixa foi ampliada pelo relator do projeto na Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. O que eu penso a respeito do projeto? Absolutamente justo, necessário para desafogar quem realmente paga conta nesse país, que são as camadas mais baixas. A proporção de uma pessoa que ganha R$ 5.000 e paga imposto, o tanto que é modido do salário dela e que faz falta na conta da família, na conta de casa, é incomparável à mordida do leão para os mais ricos. Para compensar a ampliação do imposto de renda, que essa é a preocupação do nosso ouvinte DJ Alê e de muita gente, a proposta cria o chamado imposto mínimo para contribuintes de alta renda que têm boa parte de seus rendimentos isentos, como lucros e dividendos. Segundo a Receita Federal, vão ser taxados cerca de 141 mil contribuintes. Eles recolhem, em média, 2,5% de imposto de renda. A alíquota do imposto de renda, como comparação efetiva média sobre os rendimentos de um policial, é de 9,8%. De um professor de ensino médio, é de 9,6%. De um milionário, é de 2,5%. É muito desproporcional, é uma ferida que tem que ser cutucada sim. Quem tem mais dinheiro tem que pagar mais imposto nesse país. Agora fica uma choradeira de gente com dó de milionário, com dó de bilionário, que, meu Deus, eles vão sair, vão nada. Vão investir em outro país. Vai investir aonde? No governo de Donald Trump, com taxas de 50%? Vão abrir mão do mercado onde eles ainda têm muitos outros benefícios? Onde eles têm um mercado consumidor de 200 milhões de pessoas? Não vão. Mas a choradeira pega na sociedade. E pegava sim os deputados federais, que lutaram contra esse projeto durante os 3 últimos anos. Parte por entender que poderia ser um benefício político ao presidente Lula. Isso já foi resolvido a partir do momento que a relatoria não ficou nas mãos de ninguém do governo, de ninguém do PT. Ficou nas mãos do Arthur Lira, que é o cara que circula facilmente entre os gabinetes de Brasília. O segundo problema é desagradar aqueles que financiam as campanhas dos deputados. Aí dói mais. Aí ficava mais difícil. Porque quem paga a campanha com doação de deputado é bilionário que paga 2,5% de imposto, que encontra caminho para não precisar pagar imposto. E aí os deputados ficaram se sentindo reféns para agradar esse povo. Mas o que mudou de lá para cá? A PEC da blindagem. Depois da medida mais impopular dos últimos anos, aprovada, que eles tentaram dourar a pílula e viram que ninguém comprou, ninguém engoliu, eles precisavam mostrar que eles são preocupados com o povo. Por quê? Porque ano que vem tem eleição. Porque eles são candidatos à reeleição. Porque eles não podem chegar nas bases que votam nele com 2 marcas na testa. De quem quis se blindar e de quem não quis diminuir o imposto de renda para tanta gente que sabe o quanto pesa no bolso. Agora vai ser fácil. Foi unânime. Eles vão chegar de braços abertos e dizendo: eu também sou um trabalhador como você, meu caro eleitor. E a política brasileira, Walter Sena, vai seguindo alguns caminhos um tanto quanto óbvios. O próximo, o presidente Lula vai usar isso como bandeira, o governo federal vai colocar isso na campanha política do ano que vem, a oposição vai falar: não é o projeto do Lula, é o projeto do povo. E o Arthur Lira vai continuar sendo um dos caras mais influentes da política brasileira por um bom tempo. Bom dia para você. Muito bom dia, viu, Heitor? Bom dia, Nath. Bom dia a todos. Os políticos são, em sua essência, caras de pau, né? De todas as matizes, de todos os ramos. É claro que não dá para ser contra um projeto de lei que dá isenção de imposto de renda, né, para quem ganha até uma certa faixa. Dessa vez estão discutindo R$ 5.000 por mês. O problema é que a correção da tabela do imposto de renda, que é uma
uma promessa de décadas de todos os políticos, elas nunca era colocada em pauta de forma séria, né, para valer. E agora chegou a vez, né, não tem outro jeito de ser contra um projeto desses. O que me preocupa, é claro, né, você fala assim, não, tem que taxar os super ricos. Não há também como discordar de uma ideia de que quem ganha mais tem que pagar mais. Mas é assim, se você puser uma alíquota fixa, por exemplo, isso já é um sonho de verão, né? Se você colocar uma alíquota fixa de 2%, por exemplo, quem tem uma renda maior já vai pagar nominalmente mais do que quem ganha menos, no caso de uma alíquota fixa. Agora tem uma alíquota progressiva no imposto de renda. Então tem quem ganha até uma certa faixa paga uma alíquota, quem ganha acima daquilo paga outra e assim por diante. Agora tem um problema nesse negócio. Quando você simplesmente isenta, faz um corte de isenção e não atualiza a tabela, então, por exemplo, quem ganha 5 mil vai estar isento. Mas tem muita gente que ganha 5.300, ou 5.200, ou 5.100, ou 5.400. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai ter uma mordida grande como se rico fosse, se não tiver atualização da tabela. Isso é um problema matemático tão simples de resolver. E eu não entendo como os políticos, né, os legisladores não conseguem sentar, debruçar, montar uma tabela e resolver a situação. Porque é claro que a tabela está defasada há pelo menos 30 anos, sem medo de errar, né, do imposto de renda, e todo mundo está fazendo de conta, porque toda vez que chega um governo fala assim, olha, eu vou atualizar a tabela. Aí quando ele senta lá com os técnicos do governo, o cara fala, se você atualizar, nós vamos deixar de arrecadar tanto. E o presidente de plantão, seja ele qual for, né, de direita, de esquerda, de centro, não importa, ele abandona essa ideia. É como nas prefeituras, todo mundo fala, vou tirar o radar. Aí quando ele senta lá, o cara do trânsito fala assim, ó, só que é o seguinte, o radar arrecada tantos por mês pra você pôr no seu cofre. É o orçamento pra tapar buraco, pra você passar o asfalto que você prometeu na campanha. Aí ele faz de conta de que nunca falou aqui, ele esquece esse negócio. Eu não. Nunca mais toca no assunto. Então é um problema. Então, claro, a isenção de imposto de renda é uma justiça que há muito tempo tinha que ser feita, mas o pessoal tem que levar isso a sério. Fala assim, então, tudo bem, isentou 5 mil, quem ganha 5.050 não pode pagar 27%. Então ele tem que começar, ele tem que fazer escalonamentos. E alguém disse aí essa semana que não pode comparar quem ganha 50 mil por mês de super ricos. Claro que não ganho isso por mês, mas eu também acho que não é super rico. Sim. Então tem uma camada de bilionário no Brasil que é uma fatia pequena, mas que tem um bolo muito grande. Então eu acho, Heitor, que eu acho o seguinte, ó, você nem precisava isentar. Se você colocasse uma alíquota baixa para quem ganha até 5 mil, todo mundo sabe que tem que pagar imposto. Então fala, não, até 5 mil você vai pagar 2%. Olha, acima de 5 mil você vai pagar 5%. Olha, acima de 10 você vai pagar 15%. E aí você vai escalonando de um jeito que não arranca a perna de nenhuma classe, né? Então eu acho que isso é um problema que não tem acontecido, ninguém pensa nisso e sempre cria problema. Você pode esperar. Se a pessoa que ganha 5.050, ele cair numa faixa de 27%, cara, esse cara ele foi prejudicado. Ele vai chiar, vai gritar. Então é uma coisa que a gente tem que pensar nesse cálculo, nessa matemática, com menos paixão e mais racionalidade. Sobre a Carteira Nacional de Habilitação, sem a necessidade de passar por uma autoescola, a Nath Luquezzi vai explicar qual é a novidade desse assunto. Que o presidente Lula já deu sinal verde a um projeto que pretende eliminar a exigência de fazer aulas em autoescola como condição obrigatória para obter a CNH. Então a ideia permitiria que candidatos se preparassem por conta própria, por meio de cursos online ou com instrutores autônomos credenciados, mantendo-se apenas os exames teórico e prático realizados pelo órgão de trânsito. Pela proposta, as atuais exigências de carga horária mínima, como 45 horas teóricas e 20 horas práticas nas autoescolas, seriam flexibilizadas e o candidato teria liberdade para escolher como se capacitar. Já os exames formais, avaliações médica e psicológica, continuariam sob responsabilidade dos DETRANs. O governo argumenta que a medida reduziria drasticamente os custos do processo de habilitação, estimado aí uma queda de até 75% nos valores, e tornaria mais acessível o acesso à CNH para parcelas da população
que hoje enfrentam barreiras financeiras. A proposta já enfrentou diversas resistências dentro do próprio governo e entre parlamentares e será objeto de debate em comissões da Câmara dos Deputados. 11h14, já que falávamos de super ricos, uma das manchetes agora do portal band.com.br, Elon Musk se torna a primeira pessoa a acumular a fortuna de 500 bilhões de dólares. Marca de mais de 500 bilhões é inédita na contabilidade da Forbes. Acho que dá pra pagar uns boletinhos, né, Senna? Pra tomar um Danone no fim de semana, né? Sabe qual é o problema, o Heitor? O cara que é rico, né, o cara que tem lá, ele tem de onde buscar o prejuízo depois. Se você taxa uma pessoa que hoje não é taxada, ele vai pôr aquilo na conta para o serviço, para o produto que ele faz, que ele pratica. Então o problema é realmente se preocupar com as camadas mais baixas mesmo. Taxa o mais rico. Só que ele vai arrumar um jeito de tirar aqui o couro de alguém. Sim, alguém vai pagar a conta. Ele não vai tirar do bolso dele, isso é fato. Então, mas enquanto a gente está discutindo isso, realmente o governo acertou, tem que fazer uma isenção, tem que tentar corrigir essa tabela para deixar todas as camadas da classe trabalhadora sem arrancar o couro. O que precisa entender é que todo mundo precisa pagar imposto, mas uma coisa é pagar imposto, outra coisa é arrancar o couro das suas costas para você trabalhar para o governo. Esse é o cálculo. Elon Musk, que é nascido em Pretória, na África do Sul, é o ídolo de muita gente que vê nele o caminho do sucesso. Só precisa lembrar de uma coisa, ele tem 54 anos, mas ele é filho de um engenheiro eletromecânico que teve negócios conectados a uma mina de esmeraldas na Zâmbia. Então não partiu do zero essa fortuna, que é a maior já acumulada por um ser humano, segundo a revista Forbes, por Elon Musk, de 500 bilhões de reais. Mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Senna. Bom dia. Eu sou totalmente a favor que o governo brasileiro corte relações com o Estado genocida de Israel. Esse Estado genocida de Israel não é o Estado de Israel da Bíblia, porque o Estado de Israel da Bíblia, se for ver bem, é a Palestina, é o povo palestino, não é esses genocidas aí, Netanyahu e companhia bela, da direita israelense, Tandy Negrão. Tandy Negrão participando conosco. Deixa eu aproveitar a mensagem para trazer aqui o gancho sobre o que está acontecendo com a vereadora Mariana Conte. Vereadora do PSOL, a mais votada aqui na cidade de Campinas nas últimas 2 eleições. Ela se licenciou da Câmara Municipal para seguir com um grupo que está na Palestina em defesa de ações humanitárias. E o barco Grande Blue, que faz parte da flotilha humanitária que buscava levar auxílio à faixa de Gaza, foi interceptado pelas Forças Armadas de Israel. Na embarcação encontram-se vários brasileiros, eu já vou dar a lista completa deles aqui. Essa informação foi divulgada pelo Global Movement to Gaza Brasil e também pelo Jornal Público de Portugal. Uma deputada portuguesa, Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, também faz parte dessa missão. Segundo a publicação portuguesa, as embarcações da Global Summit Flotilha estavam a menos de 150 quilômetros de Gaza quando foram interceptadas. As pessoas que estavam nos barcos, entre elas a ativista sueca Greta Thunberg, que é conhecida por várias ações ao longo do mundo, foram detidas pelas autoridades de Israel. Ao todo, 12 brasileiros estão entre os detidos. Luziane Lins, deputada federal pelo PT, Tiago Ávila, membro do comitê diretor da Global Summit Flotilha, Nicolas Calabrese, professor e coordenador da Rede Emancipa do Rio de Janeiro, Bruno Gilga, funcionário da USP e ativista do Conlutas, Lisiane Proença, comunicadora, Magno Costa, diretor do Sintusp, Adriane Teles, que é advogada, Mansur Peixoto, que é criador do projeto História Islâmica, Gabi Tolotti, que é presidente do PSOL do Rio Grande do Sul, e Mohamed El Kadri, presidente do Fórum Latino Palestino, coordenador da Frente Palestina de São Paulo. Também estavam presentes dos brasileiros Lucas Guzmão, ativista internacionalista, e a vereadora Mariana Conte. A informação da vereadora surgiu após uma publicação feita por ela mesma
no Instagram. O Instagram da Mariana Conte colocou o seguinte: atenção, se você está vendo esse post, é porque eu, Mariana Conte, e dezenas de outros ativistas fomos sequestrados por Israel em águas internacionais por tentar levar comida e remédio para Gaza. Vamos acompanhar o que foi publicado, para você que está ouvindo na programação da FM 85.7, você vai ouvir algumas conversas de fundo e a própria voz da vereadora também nesse vídeo que a gente compartilha com você. Pessoal, nós vamos tomar posição e eles vão entrar no nosso barco. Nós vamos ter que nos fazer dos nossos celulares. Até mais, gente. Conto com vocês. Hi, my name is Nico. I am with the participants of Sirius. If you are watching this video, it's because we have been attacked or abducted by the Israeli forces, and we ask for you to ask for your government to release us or to make something. Quem vem se comunicando no Brasil através das redes sociais da vereadora Mariana Conte é a assessoria de imprensa dela. Deixa eu compartilhar com você aqui o áudio mais recente que foi publicado para você ter a resposta de quem trabalha diretamente com a parlamentar campineira. Oi, gente, boa noite. Aqui quem fala é a Camila. Eu sou assessora da vereadora Mariana Conte. E, como vocês devem ter acompanhado pelas redes, nós perdemos o contato com a Mariana a partir das 3h30 da tarde. Infelizmente, o Estado de Israel cometeu mais um crime sequestrando os ativistas que fazem parte da Global Summit Flotilha. Eles estavam muito perto de chegar em Gaza, levando mantimentos, medicamentos, mas infelizmente eles foram interceptados. Nós não temos ainda notícias de como eles estão, mas seguimos num esforço concentrado para buscar essas informações e garantir que eles retornem para casa em segurança. Por isso eu queria muito agradecer todo mundo que tem feito parte dessa rede de solidariedade. O apoio de vocês, a denúncia de vocês, a cobrança de vocês nas redes sociais é de fato muito importante para que a gente consiga ter a Mariana de volta aqui com a gente, mas todos os ativistas que fazem parte também dessa enorme e histórica flotilha que foi construída. Então qualquer novidade nós vamos passar aqui nos stories para poder informar vocês, vamos estar trazendo aqui para as redes da Mariana e queria pedir que vocês sigam em alerta, sigam acompanhando, sigam nos ajudando e sigam denunciando. Essa, portanto, a Camila, assessora da vereadora Mariana Conte. A última publicação foi feita 28 minutos atrás. Seguimos sem notícias da Mariana e dos demais sequestrados. Isso é um crime de guerra, é o que foi publicado no Instagram da vereadora Mariana Conte. É hora do Itamaraty entrar em cena também para entender o que está acontecendo com os brasileiros, Sena. Sim, eu acho que já está entrando, né? O Itamaraty tem justamente essa missão de tentar entender, interferir, né? Tentar uma interferência, intervir junto com a diplomacia desses países e tentar resolver a situação, verificar o que está acontecendo. Agora, gente, é uma área de conflito, é um conflito que remonta ao tempo da Bíblia, isso aí. Então, eu vou contar para você, viu? Tem coisas que eu acho que existem protestos e protestos, né? É um risco muito grande você se meter num conflito dessa magnitude. E é claro que as águas lá estão sendo vigiadas, tem toda uma tensão naquela região, é uma coisa muito complexa. Não adianta a gente ficar, né, o governo ficar declarando o Israel como genocida e não declarar o Hamas como grupo terrorista. E não declarar Venezuela como ditadura. Então tem uma tensão já comum daquele conflito lá, mas tem uma tendência também da esquerda a ficar tentando meter a mão nessa botija, nesse negócio complicado. Não dá para ficar entrando numa guerra dividida que você não vai dar conta depois de resolver, ou assumir as consequências. Agora sim, tem um grupo de brasileiros lá, a obrigação do Itamaraty, do governo brasileiro, é tentar agora resolver essa situação e tirar de lá em segurança essas pessoas. Agora não vamos confundir as coisas, né? E ficar trazendo aí a luz de um conflito secular e tentar puxar para esse ou para aquele lado. É um grandíssimo problema e nesse momento a obrigação do governo brasileiro é tentar resolver diplomaticamente e garantir a segurança dos brasileiros que lá estão.
As mensagens vão chegando, deixa eu trazer aqui nessa reta final mais participações dos ouvintes que estão conosco também. Deixa eu agradecer à jornalista, colega Andréia Mar, que está acompanhando aqui também o nosso Manhã Bandeirantes, acompanhando pelo canal do YouTube, atenta às nossas conversas, mandando um abraço também aos colegas aqui de bancada. A mensagem que chega do Joel Amorim, ele diz: não sou contra a isenção do imposto de renda para a faixa de R$5.000. Se for fazer o cálculo da perda do poder de compra dos últimos anos, esse patamar está baixo, mas o que o incomoda não é a luta para que o povo pague menos imposto, para que sobre mais dinheiro para pagar as demais contas, mas o porquê não se vê o movimento do governo para melhorar educação, saúde e segurança para que não tenhamos que pagar pelo que o governo deveria nos fornecer através de impostos. Na Alemanha, temos um dos maiores descontos de impostos na folha de pagamento, em torno de 40%, mas eles têm educação, saúde e segurança, e o que sobra do salário é maior do que sobra do brasileiro, pois não tem que pagar escola, a parte plano de saúde, a parte morar em condomínio para ter mais segurança. Concordo plenamente com o Joel, é preciso cobrar sim para que o governo use o dinheiro do imposto de maneira justa. Mas acho que são duas situações diferentes. Um passo é começar a desafogar a folha do salário brasileiro. São coisas paralelas, né? Mas precisa sim resolver essa questão da alíquota aí. O Edmilson argumenta que mas o que vai ter de empresário aumentando o salário de 5 para 5.100 só para fazer pagar imposto e aliviar a classe dos empresários, conforme comentou o Sena, ele entende que vai ser recorrente e eles vão tentar entrar em acordo entre empresários e deputados para que isso aconteça e eles não mexam no bolso da taxa dos mais ricos. Por isso que a gente tem que fiscalizar, por isso que a gente tem que observar. Todas essas discussões eu concordo que são absolutamente válidas, necessárias, são preocupações dignas. Mas não resolve ele aumentar para 5.100, porque o negócio é o trabalhador pagar para o governo, descontar na fonte. Não muda para o empresário se ele está pagando imposto ou não. O empregado, né? Para o empresário não muda se o funcionário está pagando imposto ou não. Porque o dele vai ser pago direto no governo. Então o problema é realmente fazer uma alíquota que todas as classes consigam pagar. E fazer com que o caixa também resolva, né? Para fazer educação, saúde, essa coisa toda. Então, tudo isso eu acho absolutamente válido e necessário para se discutir, porque economia é algo muito complexo. O que me incomoda nessa discussão é gente que veste a camisa como fã de bilionário, coloca ali uma figura, um personagem que não vive, que não existe, mas está preocupadíssimo se o dono da JBS vai ficar triste ou não, porque vai ter que pagar mais imposto. Não, isso não tem sentido. Não, né? É o dono da JBS quem lute. Que lute, mas ele já tem muita gente que luta por ele. Muito. Político, jornalista. Não tem sentido. Não precisa a gente na vida comum lutar por bilionário, porque a gente tem que lutar pelo que é nosso. Às 11h26, todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca. Imprime pedidos, usa carimbos, assinatura a caneta. O Celso vivia exatamente isso na Nelsense, a indústria de fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava era uma nova impressão. Tudo tinha que ser conferido no olho, na mão. Quando acontecia um erro, era muito tempo e papel perdido. Aí, ele conheceu o WK Radar. A Inovar ASC apresentou para ele as soluções que mudaram a vida do Celso e da Nelsense. Antes, por exemplo, eles gastavam 4 caixas de papel por mês. Reduziu pela metade. E sair do papel também pode ser a sua realidade. Com o WK Radar, você tem automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem acessando wk.com.br. Aqui na região de Campinas, você pode, assim como o Celso, procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. O telefone de contato, DDD 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Nath Luquezzi, você que tem cara de mulher rica, mas é uma trabalhadora. Quem me dera, né? Trabalhadora assalariada, como todos nós. Daqui a pouquinho estará na tela da Band, no Band Mulher, ao lado da Lari Lopes. Quais são as atrações de hoje? A gente vai falar sobre Outubro Rosa, a autoestima da mulher nesse momento. Vamos falar sobre sarcopenia e moda, porque hoje a gente vai trazer que uma coisa que a mulher rica faz é que ela tá sempre elegante, mesmo no calor, usa manga comprida e você fica, como é que pode um negócio desse? O segredo são os tecidos, então hoje a gente vai descobrir qual tecido usar para ficar fresquinha e elegante mesmo no verão,
pagando muito pouco. Porque a gente pode ter cara de rica, jeito de rica e não ser rica, se vestir como rica. Sarcopenia. Sarcopenia é uma perda progressiva de massa muscular, força esquelética ali, que ocorre principalmente quando a gente fica mais idoso. Então não perca o Band Mulher a partir de 1h30 da tarde. Programação segue na tela da Band. Às 5h30 eu espero você no Brasil Urgente. E na sequência, coladinho, tem o Band Cidade com Walter Sena. Até lá, Sena. Exatamente, e eu estarei lá de paletó e gravata, né? E eu tenho um truque, né? Não é esse negócio de ser rico e... É que ali tem o ar-condicionado. No estúdio tem um belo ar-condicionado, então a gente fica ali, né? Elegante. Impassível. Sempre na estica. Obrigado, viu, Heitor? Obrigado a todos, os ouvintes também. Obrigado, Nath. Bom dia. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica, acompanhado de perto pelo Edson Freitas, no timaço do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área. Um grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família pra sua família. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um